Urubu sobrevoando o mesmo ponto todos os dias na propriedade da família Buscariolo. Para alguns, isso pode parecer apenas uma cena comum do interior, mas para quem acompanha o caso Icaraíma, esse detalhe é perturbador. 4 homens desapareceram após cobrar uma dívida milionária. A caminhonete deles foi encontrada enterrada em um buraco, cravejada de tiros, mas os corpos, até hoje, continuam sem aparecer. Agora, uma nova pista surge do céu: os urubus. Essas aves negras, conhecidas por rondar a morte, não saem de cima da chácara abandonada, ligada diretamente aos principais suspeitos. Coincidência? Ou a natureza está revelando o que a polícia ainda não conseguiu localizar? Desde o momento em que a Fiat Toro foi descoberta e enterrada com marcas de disparos de diferentes calibres e vestígios de sangue humano, uma sombra de violência tomou conta da região. E no silêncio pesado que domina as buscas, o voo constante dessas aves parece um sinal impossível de ignorar. E não se trata de 2 ou 3 animais isolados, são bandos inteiros que, dia após dia, sobrevoam o mesmo ponto, circulando, descendo baixo, pousando em árvores próximas à lagoa e ao telhado da residência verde. Como se o instinto delas indicasse algo que a perícia, com toda a sua tecnologia, ainda não conseguiu detectar: o paradeiro dos 4 homens desaparecidos. Quando a polícia entrou na casa da família Buscariolo, encontrou um cenário congelado no tempo. Comida apodrecida sobre a mesa, garrafas de café esquecidas, roupas jogadas, como se todos tivessem saído às praças logo após o crime. Peritos voltaram recentemente e coletaram impressões digitais em geladeira, micro-ondas e armários. Mas até agora, nenhum laudo trouxe respostas concretas. O que realmente chamou a atenção não veio da ciência, mas da própria natureza: os urubus pairando sem descanso sobre a área. E a pergunta não sai da cabeça de quem acompanha o caso: será que essas aves estão mostrando onde os corpos foram ocultados? O comportamento dos urubus é conhecido. Eles conseguem sentir o cheiro da decomposição a quilômetros de distância. Quando um bezerro morre no pasto, não demora muito para o céu ficar tomado por eles. Mas no caso de Icaraíma, a dúvida é outra. Se os corpos estivessem enterrados em fossas profundas ou poços lacrados, o cheiro chegaria até essas aves? Vídeos gravados por moradores mostram os bandos circulando dia após dia sobre o mesmo ponto. Uns acreditam que é apenas coincidência, outros que é um sinal forte demais para ser ignorado. O secretário de Segurança do Paraná, Coronel Hudson Leócio Teixeira, admitiu que a linha de raciocínio da polícia é de execução sumária, mas pediu cautela. Segundo ele, muitas notícias falsas têm atrapalhado a investigação, consumindo recursos e confundindo a opinião pública. Ele pediu responsabilidade. Mesmo assim, denúncias não param de chegar pelo Disque 181. Algumas absurdas, outras fantasiosas. Teve até vidente dizendo enxergar os corpos dentro da água. Enquanto isso, nas redes sociais, cada vídeo de revoada é analisado como se fosse uma prova criminal. O público debate: urubus se atraem por restos humanos ou apenas por animais? Para especialistas, pouco importa. Se há decomposição, eles vêm. E essa insistência dos bandos em rondar a caça e a lagoa reacendeu a pressão sobre a polícia. Viaturas voltaram ao local. Escavadeiras sondaram o solo. Poços artesianos foram verificados. Cães farejadores percorreram trilhas, mas nada de concreto apareceu até agora. O silêncio da mata contrasta com o ruído das asas negras cortando o céu. E entre a angústia e a revolta, familiares das vítimas resumem um sentimento em uma frase dolorosa: os urubus parecem saber mais do que os homens. A metáfora é dura, mas ecoa como um grito abafado. A cada sobrevoo cresce a sensação de que o tempo corre contra todos. Se os corpos realmente estão ali, enterrados em solo profundo ou jogados em alguma construção antiga, os dias que passam tornam as chances de localizar vestígios ainda mais remotos. E é justamente essa corrida contra o tempo que mantém o caso envolto em mistério. A violência está provada pelas marcas de tiros. A execução não deixa mais dúvidas, mas o enigma dos corpos ocultados permanece sem resposta. E entre tantas versões, uma contradição intriga. Uma carta anônima enviada à polícia já havia indicado o local onde a caminhonete estava enterrada. Quem escreveu parecia saber detalhes que só um envolvido teria.
Mas essa mesma carta não revelou onde estavam os corpos. Por quê? Medo? Proteção? Ou participação direta? Enquanto isso, os urubus continuam rondando, dia após dia. A cada volta deles no céu, a pressão sobre a polícia cresce. O público debate. Urubus se atraem por restos humanos ou apenas por animais? Para especialistas, pouco importa. Se há decomposição, eles vêm. E essa insistência dos bandos em rondar a casa e a lagoa reacendeu a pressão sobre a polícia. Viaturas voltaram ao local. Escavadeiras sondaram o solo. Poços artesianos foram verificados. Cães farejadores percorreram trilhas. Mas nada de concreto apareceu até agora. O silêncio da mata contrasta com o ruído das asas negras cortando o céu. E entre a angústia e a revolta, familiares das vítimas resumem um sentimento em uma frase dolorosa. Os urubus parecem saber mais do que os homens. A metáfora dura, mas ecoa como um grito abafado. A cada sobrevoo cresce a sensação de que o tempo corre contra todos. Se os corpos realmente estão ali, enterrados em solo profundo, ou jogados em alguma construção antiga, os dias que passam tornam as chances de localizar vestígios ainda mais remotos. E é justamente essa corrida contra o tempo que mantém o caso envolto em mistério. A violência está provada pelas marcas de tiros. A execução não deixa mais dúvidas. Mas o enigma dos corpos ocultados permanece sem resposta. E entre tantas versões, uma contradição intriga. Uma carta anônima, enviada à polícia, já havia indicado o local onde a caminhonete estava enterrada. Quem escreveu parecia saber detalhes que só um envolvido teria. Mas essa mesma carta não revelou onde estavam os corpos. Por quê? Medo? Proteção? Ou participação direta? Enquanto isso, os urubus continuam rondando, dia após dia. A cada volta deles no céu, a pressão sobre a polícia cresce. O público pede novas escavações, alguns querem até que a Força Nacional retorne com mais recursos. E assim, o caso Icaraíma continua preso em um ciclo. Buscas sem respostas, rumores das redes sociais, cartas anônimas e a sombra constante das aves negras. Mas o que impressiona é a persistência da natureza. O céu daquela região nunca esteve tão povoado por urubus. E para muitos, isso não pode ser apenas coincidência. A cada círculo traçado no ar, cresce a suspeita de que os corpos estão ali, enterrados em silêncio, em algum ponto da chácara abandonada. E fica uma pergunta perturbadora. Se um dia as escavações confirmarem essa suspeita, a história mostrará que os urubus já sabiam o que a investigação levou semanas para descobrir. O tempo está passando, a decomposição avança, as pistas se apagam, mas as aves não se esquecem. Elas continuam voltando, como guardião sombrias de uma verdade que insiste em se manter oculta. E você? O que acha que explica essa cena? Coincidência? Instinto animal? Ou será que os urubus realmente sabem mais do que a própria investigação policial? Uma coisa é certa, enquanto a verdade não vier à tona, o caso Icaraíma continuará sendo um dos maiores enigmas recentes do Brasil. Se você também quer acompanhar cada atualização desse caso, se inscreva no canal agora. Aqui você recebe os detalhes mais importantes, as revelações de última hora e as análises que ninguém tem coragem de fazer. Eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar. Não perca, porque quando a verdade aparecer, pode ser tarde demais para entender o que realmente aconteceu.